Olá, mulheres de joelhos! Estamos aqui hoje com vocês para falar sobre jejum, esse tema polêmico que gera um monte de dúvida, e hoje nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas e temos um convidado especial. Mas eu já quero te fazer um pedido: deixa o seu like aqui pra gente e se inscreve no nosso canal. E se esse conteúdo falar com o seu coração, eu te peço que você compartilhe com alguém para abençoar vidas. Vamos tirar todas as nossas dúvidas de jejum? Vem conosco! Olá, mulheres de joelhos, estamos de volta. Estamos aqui com o pastor Carlos, que eu tenho a honra de chamar de meu sogro. E hoje a gente veio falar com vocês sobre jejum. A nossa aula é sobre jejum. E eu quis convidá-lo, um convidado especial que entende sobre jejum, que ensina sobre o jejum, para que não reste nenhum tipo de dúvida para vocês. Seja bem-vindo, pastor Carlos, à nossa comunidade de mulheres de joelhos. Prazer, uma boa noite. Que esse tempo seja um tempo agradável, um tempo de ensinamento que você possa estar aprendendo. Para mim é um prazer, para mim é uma honra poder ensinar. A honra é nossa. Pastor Carlos, primeira coisa, eu queria te perguntar sobre o objetivo do jejum. Por que a gente jejua? Por que é importante essa prática no meio dos cristãos? Bom, essa prática ela é antiga, né? Ela já vem não só do tempo bíblico, ela é antes do tempo bíblico, ela é do início, né? A prática do jejum, ela é um quebrantamento ou ela é um pacto entre Deus e o homem. Então, através do jejum, eu moldo, eu quebranto a minha alma, o meu caráter, né? Eu moldo o meu caráter me esvaziando. Então, o jejum, ele é um esvaziamento, né? É uma dependência, é quando eu passo a depender só do Espírito. Ou seja, o jejum é mais importante para mim do que para Deus. O jejum é mais importante para mim. O jejum não muda Deus em nada. O jejum, ele muda o homem, entendeu? Tem gente que pensa que jejuar vai mudar Deus, mas Deus é imutável, Deus não se muda, Deus não há mudança em Deus. O jejum é a prática para minha mudança, é uma mudança de caráter ou interno. Sim, então o jejum também não serve como barganha. Eu quero, um exemplo, eu quero um carro, eu vou jejuar, eu quero mudar alguém, eu vou jejuar, isso serve para isso também? Não, o jejum não serve para isso. O jejum, ele é uma arma espiritual. O jejum é assim, uma certa feita, Jesus, ele desceu do monte e pela manhã havia um pai preocupado e desesperado, porque o seu filho tinha uma doença, que era uma doença lunática, né? E o pai trouxe esse menino para os discípulos orarem. E ele tinha um demônio, e os discípulos não conseguiram orar. Então o pai procura Jesus, né? Desesperado. Olha, eu levei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Então Jesus começa um processo de libertação daquele menino. E os discípulos depois perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus explica: esse demônio, há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então o jejum, ele é uma arma espiritual. Quando eu me esvazio e entro na dependência de Deus. Casta de demônio, então é preciso que a gente entenda. Essas castas de demônio não são demônios, entendeu? Caixa de demônio é o que o homem estava sentindo. O homem chega para Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A caixa de demônio daquele homem era a incredulidade. Entendi. Então o jejum, ele mexe com o homem, entendeu? Ele esvazia o homem. Aquele homem tinha uma necessidade, que ele era incrédulo. Então ele tinha que se desvaziar dele mesmo. Dele mesmo. Então o jejum, né, expulsa, o jejum quebra a incredulidade, quebra um desvio de caráter, uma incredulidade. E quais tipos de jejum que a Bíblia nos ensina? Existem alguns tipos de jejum importantes, né? Então, o jejum é privar-se de algo ou daquilo que te satisfaz.
Sim. Isso é importante. Faz a carne, né? A carne ou o seu prazer. Então você se esvazia, você se abstém, né? É abster-se de algo. Então nós temos na Bíblia que nós chamamos isso de jejum, que não, a Bíblia não denomina jejum, mas a gente chama de jejum, que é o jejum de Micaías, que era um profeta que estava preso, né? Por ele profetizava contra o rei. Então ele era mantido no cárcere só à base de pão, né? A pão e água, né? Então era a pão de sofrimento e água de sofrimento. Então era um jejum, a pão e água. Não tinha outro alimento. Então esse é o jejum de Micaías. Existe também que nós chamamos o jejum de Daniel. Sim, esse é bem conhecido. O jejum de Daniel é o que todo mundo pratica, né? Que são 21 dias, comendo só alimentos específicos, né? Que nós chamamos de jejum. A Bíblia não denomina isso jejum, né? Isso chama-se dieta. Sim. É uma dieta que o cristão adotou como jejum. E tem o jejum que Jesus fez. E quando a gente olha para o jejum que Jesus praticou ali na tentação, é um jejum que muitas pessoas não prestam atenção no detalhe. Se nós olharmos Mateus capítulo 4, o versículo 2, diz que Jesus teve fome. Mas não teve sede. Verdade. Né? Por quê? Porque o nosso organismo, a maior parte do nosso organismo é feito de quê? De água. De água. Então o corpo tem essa necessidade de água. Então Jesus, como uma pessoa inteligente, ele falou assim, eu vou fazer jejum de sólido, de pão, de comida, mas não vou jejuar de água. Quando Jesus termina o jejum, a Bíblia diz que os anjos vieram e o alimentaram. Então ele não trouxeram água para ele, só trouxeram alimento, né? Sim. Outro detalhe é que a necessidade de Jesus, eu falei que jejum é abster-se, né, de algo. Então Jesus ele se absteu do alimento sólido, né? Provavelmente do pão e tal. Os anjos serviram a ele, mas a primeira prova, primeira tentação foi de pão, porque Jesus estava com fome, mas não estava com sede. Exatamente. Entendeu? Então são esses detalhes. Então eu posso jejuar, fazer esse jejum a pão e água, eu posso jejuar com essa dieta, eu posso denominar isso como jejum, ou eu posso jejuar continuando com o líquido. Eu posso jejuar tirando o sólido, eu posso tomar chá, né? Sopa entra nessa conta? Você pode fazer o jejum só de sopa, entendeu? Mas não entra pão, só a sopa. Você pode fazer um jejum só de um chazinho, né? Agora, posso fazer um jejum só de café? Não, porque o café tem um estimulante. É a cafeína. Então, a cafeína, ela te estimula. Então, ela te mantém estimulado. O chá, ele tem um estimulante, mas ele é de baixo nível. Então, você sente a necessidade do alimento. Sim. Então, é um sacrifício. Então, tem esse jejum que a gente pode... Importante a gente salientar também para vocês, tem que tomar muito cuidado com o jejum, né? Não adianta, eu nunca jejuei. Não vai jejuar 40 dias, não vai jejuar 20 dias só com água. Você não vai aguentar. Isso é uma prática que a gente vai crescendo, começa com um pouquinho, você vai melhorando, vai ficando mais forte, vai aprendendo e vai ficando cada vez mais tempo, né? Principalmente quem tem diabetes, quem tem alguma doença, tome muito cuidado, porque nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Não adianta a gente crescer no espiritual e matar o físico, né? Você precisa fazer um treinamento no seu organismo, né? Exatamente. Senão você vai sentir câimbras, estomacais, né? Você vai mexer no seu metabolismo. Então, isso é perigoso, para quem não tem a prática, né? Eu já fiz jejum de 40 dias e 40 noites. Uau. Entendeu? No meu início de fé, eu jejuei 40 dias e 40 noites. Mas aí depois foi uma prática. E hoje eu não faço mais isso. E também quando volta, também não consegue comer tudo, né? Não. Tem que ir também voltando aos pouquinhos. É gradativo, né? Tem que ter muito cuidado. A mudança é gradativa. Tem que ter muito cuidado. Algumas dúvidas básicas que eu vejo bastante gente que está no começo, né, da fé, da caminhada do conhecimento bíblico, que sempre tem.
Posso falar que eu estou fazendo jejum para os outros? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que a gente não deve falar. Mas essa passagem tem um contexto por trás, certo? Os fariseus, né, no tempo bíblico, eles jejuavam, eles se ungiam, e o que eles faziam? Eles iam para as praças públicas. Né? Eles saíam de casa e iam para as praças públicas. E ali eles se reuniam, o grupo de fariseus se reuniam, e eles começavam com o jejum, a apontar o pecado do povo. Eles se achavam mais santos. Tanto que Jesus diz, né, que nós não podemos ser que nem os fariseus. E Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados. Por que é o sepulcro caiado? Eles tinham uma aparência bonita, porque no tempo bíblico os cemitérios eram abertos, né? Eram na estrada. Então, para saber que ali era um cemitério, eles caiavam, passavam cal nos túmulos, né? Para identificar o cemitério. Então Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Eles são bonitos por fora, mas com ossos secos por dentro. Assim é a vida de muito cristão. Eles mostram uma aparência, mas por dentro eles têm crítica, têm inveja, têm... O jejum, ele vai quebrar esse sentimento de carnalidade. Sim, importante isso. E outra coisa, que eu também, inclusive no meu começo de caminhada cristã, foi algo que me foi ensinado e isso me dava um peso, né? Você tem um tempo determinado para o jejum. Então, quando eu iniciava o jejum, eu falava assim, Senhor, eu vou fazer o jejum até 3 horas da tarde. Se 2h30 eu esqueci, coloquei uma bala na boca, era um chororô, porque eu achava, quebrei o jejum, fiz voto de tolo. É assim que funciona? A gente dá um tempo para começar, um tempo para terminar? Como que funciona? Eu preciso entender uma coisa. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Tudo que você faz para Deus, se ela te acrescenta dor, ela perde o sentido. Entendeu? A Bíblia diz que Deus, ele é Deus da graça e o Deus da paz. Então, quando eu faço um sacrifício para Deus, ela não pode me causar dores. Então, o jejum é a mesma coisa. Jejum, você tem que ter prazer em jejuar. Ele tem um início? Sim, ele tem um início. Jejum tem um final? Não, ele não tem final. Ele só tem um início. Então, você faz o seguinte. Quando você for jejuar, você precisa, primeiro, consagrar aquele tempo para Deus. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático aqui. Você vai jejuar meio período. Você pode jejuar meio-dia. Meio período. Aí você acorda às 11 horas e jejua até o meio-dia. Né? Você pode fazer isso. É um jejum? Mas é um jejum de tolo. Né? Então, você tem que ter essa consciência. Eu vou jejuar meio período. Que hora que você levanta da cama? Que hora que você acorda? Eu acordo às 9. Então, no dia do jejum, você vai acordar às 7. Entendeu? Mas é um sacrifício. Sim, jejum é sacrifício, né? A Bíblia diz assim, mas eu preciso fazer isso? Tem que ter base bíblica. A Bíblia diz, Romanos 12:2, oferecei os vossos corpos como sacrifício. Então, o meu sacrifício, o meu corpo tem que ser um sacrifício, né? Então, eu levanto da cama às 7 horas da manhã, eu tiro o meu período de oração, consagro o meu tempo de jejum. Olha, eu vou fazer meio período. Você diga isso para Deus. Você verbaliza isso, né? A palavra de Deus diz que nós temos que confessar. Confessar não é confessar pecado. Confessar é uma palavra que vem do grego, quer dizer homologeu, que é homologar. Homologeu é falar a mesma coisa que Deus diz. A tradução é confessar, eu confesso o que Deus está dizendo. Então, o meu jejum, ele é uma concordância, é um acordo, é um pacto, uma aliança com Deus. Então, eu vou falar a linguagem de Deus. Então, eu confesso. Então, eu vou falar para Deus, Deus, eu estou jejuando para Deus. Eu jejuo, você tem que ter um motivo. Um objetivo. Um objetivo. O meu objetivo é esse. Então, o meu jejum é meio período. Senhor, eu posso falar meio-dia? Pode. Senhor, o meu jejum vai até o meio-dia. Então, cumpra. Sim. Aí, então, você determinou. Você entrou num acordo. Sim. Entendeu? Deus é Deus que não quebra acordo. Tá? Senhor, eu vou jejuar até quando eu puder.
Então você não Tá em aberto. está em aberto. Você pode jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque você falou. Então, e outra coisa interessante é que tem gente que diz assim, depois que eu comecei a jejuar, eu senti uma dor de cabeça. Né? Aí eu tô com dor de cabeça, é melhor eu parar. Então é importante que você, ao jejuar, você tenha um azeite que você unge a sua cabeça, unge a sua fronte, a sua testa, você unge, mas você tem que verbalizar isso também, você tem que declarar, eu unjo a minha mente, eu unjo a minha testa, para que eu não encontre ataque do inimigo sobre a minha mente. A dor de cabeça não vem, entendeu? E aí você vai, durante o período, eu comecei a jejuar, parou, eu fico lá com a cara fechada, né? Eu não faço nada até o meio-dia? Não, você tem uma vida normal. Só que essa vida normal, ela tem que ter um período de oração. Porque você está em contato, você está em ligação com Deus. Até o meio-dia, ore 10 minutos, depois você para, você ora mais 10 minutos, você para, você ora mais 5 minutos, você para. Você tem que ter essa aliança com quem? Com quem você está buscando contato, que é Deus. Sim, inclusive no trabalho, enfim. A vida continua normal. A vida continua normal. Nosso espírito é que continua você está ligado com Deus espiritualmente. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito e que eu sou filho de Deus. Então, essa ligação é direta com o espírito e espírito. Eu acho que ficou muito claro. Suas explicações foram maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, chame a gente no WhatsApp. A gente vai ter um prazer de te responder, de tirar todas as tuas dúvidas. E aguardo você na semana que vem para participar conosco de mais uma aula, de mais um estudo. Foi um prazer ter vocês conosco. Um beijo, até a próxima semana. Pastor, obrigada, foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, pode contar com a gente, pode fazer mais perguntas. E eu espero que você tenha entendido. Isso foi bem rápido. O jejum é um pouco complexo, mas eu tenho certeza que você entendeu e o seu jejum vai ser uma bênção a partir de agora. Se tiver muita pergunta, a gente volta com mais um vídeo. Pode deixar, estou aqui à disposição. Aí a gente deixa mais claro o que ficou confuso, mas eu tenho certeza que já deu para entender muito bem. Agradecemos a presença de vocês e até a próxima semana. Tchau. Obrigado pela sua paciência. Nos ouvir. Amém. Tchau. Tchau, tchau.